Você já se perguntou se ainda é vista pelo homem que divide a cama com você todas as noites? Você já se questionou se aquele olhar que um dia brilhava quando ele te via ainda existe? Ou se você se tornou apenas mais um móvel na paisagem da casa que vocês construíram juntos? Se essa pergunta te tocou de alguma forma, se um frio passou pela sua barriga quando você leu essas palavras, é porque algo dentro de você já sabe que existe uma verdade que você tem evitado encarar. E hoje eu quero conversar com você sobre isso, de mulher para mulher, de coração aberto, porque sei que você não está sozinha nessa sensação que às vezes parece te sufocar no meio da madrugada. Eu conheço essa solidão que você sente mesmo estando casada. Conheço esse vazio que te aperta o peito quando você percebe que vocês dois estão na mesma casa, mas vivendo vidas completamente separadas. Sei o que é acordar e sentir que você se tornou invisível para a pessoa que prometeu te amar para sempre. E antes de mais nada, eu quero que você saiba uma coisa: seus sentimentos são válidos. Sua dor é real e não, você não está exagerando nem sendo dramática. O que você está sentindo tem nome, tem causa e, mais importante ainda, tem solução. Mas para chegarmos na solução, precisamos primeiro ter a coragem de olhar para a verdade. E a verdade, minha querida, pode doer no início, mas é ela que vai te libertar dessa angústia que você carrega há tanto tempo. A verdade é que muitas mulheres, especialmente após os 50 anos, descobrem que se perderam no meio do caminho. Descobrem que enquanto cuidavam de todo mundo, esqueceram de cuidar de si mesmas. E quando isso acontece, algo muito sutil, mas devastador, começa a ocorrer no relacionamento. Deixe-me te contar sobre Marina, uma mulher de 52 anos que me procurou há alguns meses. Marina estava casada há 28 anos e sentia que havia se tornado uma estranha na própria casa. Ela me disse: "Eu acordo todos os dias, sentindo que sou uma funcionária da minha própria vida. Cuido da casa, cuido dele, cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. E o pior é que eu sinto que ele nem me vê mais. É como se eu fosse transparente." As lágrimas de Marina eram as mesmas lágrimas que eu vejo nos olhos de tantas mulheres que chegam até mim. E talvez sejam as mesmas que você já derramou sozinha no seu quarto ou no banheiro, onde ninguém pode te ver. Marina representa milhares de mulheres que chegam numa fase da vida onde os filhos já cresceram, onde a rotina se estabeleceu de tal forma que parece ter se tornado uma prisão, e onde o relacionamento que um dia foi fonte de alegria se transformou numa convivência mecânica e sem vida. E o que mais dói é perceber que, de alguma forma, você mesma contribuiu para que isso acontecesse. Mas calma, não estou aqui para te culpar. Estou aqui para te mostrar como você pode mudar essa história. A primeira verdade cruel que precisamos enfrentar é esta: muitas vezes as mulheres são abandonadas emocionalmente pelos seus maridos porque elas mesmas se abandonaram primeiro. Eu sei que isso pode soar duro, mas me escute até o final. Quando você olha no espelho, quem você vê? Você vê a mulher que ele se apaixonou há anos atrás? Ou você vê alguém que desistiu de brilhar? Você vê alguém que tem sonhos, projetos, que se cuida, que tem energia para viver? Ou você vê alguém que se resignou a ser apenas uma extensão da vida dos outros? Deixe-me te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas que é necessária. Quando foi a última vez que você se arrumou, não para ir a um evento ou compromisso, mas simplesmente porque quis se sentir bonita? Quando foi a última vez que você comprou uma roupa nova, não porque a antiga estava velha, mas porque você viu algo que te fez sorrir e pensar: eu ficaria linda com isso? Quando foi a última vez que você teve uma conversa interessante com seu marido sobre algo que não fosse os problemas da casa, as contas para pagar ou os compromissos da família? Eu sei que pode parecer injusto colocar essa responsabilidade em você, especialmente quando você sente que já faz tanto, que já se doa tanto.
Mas a questão não é sobre fazer mais, é sobre fazer diferente. É sobre recuperar aquela mulher que existe dentro de você, mas que ficou perdida no meio de tantas obrigações e responsabilidades. Porque a verdade é que os homens são atraídos por energia, por vida, por movimento. E quando uma mulher para de se mover internamente, quando ela para de crescer, de sonhar, de ter brilho nos olhos, ela inevitavelmente começa a se tornar menos interessante para o parceiro. Mas vamos com calma aqui, porque eu não quero que você entenda isso de forma errada. Não estou dizendo que você precisa virar uma adolescente ou fingir ser alguém que não é. Estou falando de algo muito mais profundo e verdadeiro. Estou falando sobre você recuperar sua vitalidade, sua essência de mulher, sua conexão com seus próprios desejos e sonhos. Estou falando sobre você voltar a ser interessante para si, mesmo primeiro, porque quando isso acontece, você naturalmente se torna interessante para os outros também. Deixe-me te contar sobre Silvia, outra mulher que cruzou meu caminho. Silvia tinha 55 anos e estava casada há 32 anos quando descobriu que o marido estava tendo um caso. A primeira reação dela foi de total revolta e indignação. E com razão, claro. Mas depois que a poeira baixou, depois que ela passou pela fase da raiva e da mágoa, Silvia começou a se fazer perguntas diferentes. Em vez de ficar apenas focada no que ele havia feito de errado, ela começou a se perguntar: o que aconteceu comigo? Quem eu me tornei? Será que eu ainda sou a mulher por quem vale a pena lutar? E quando Silvia olhou honestamente para essas perguntas, ela fez uma descoberta dolorosa, mas libertadora. Ela percebeu que havia passado os últimos 15 anos vivendo no piloto automático. Tinha parado de se cuidar, parado de ter hobbies, parado de cultivar amizades próprias, parado de ter conversas interessantes. Havia se tornado, nas palavras dela mesma, uma sombra do que eu era antes. E embora isso de forma alguma justificasse a traição do marido, Silvia entendeu que ela tinha um papel nessa história também. Essa percepção foi o ponto de virada na vida de Silvia. Em vez de se focar apenas em salvar o casamento, ela decidiu se focar primeiro em salvar a si mesma. Começou a fazer terapia, voltou a estudar algo que sempre teve vontade, começou a se exercitar, retomou amizades antigas, passou a se arrumar todos os dias não para ninguém, mas para ela mesma. E algo interessante aconteceu. À medida que Silvia foi recuperando sua vitalidade, seu brilho, sua energia de vida, as pessoas ao redor dela começaram a notá-la de forma diferente, incluindo o marido. Não estou dizendo que a história de Silvia terminou com um final feliz no casamento. Na verdade, ela descobriu que já não queria mais continuar com aquele homem. Mas ela descobriu algo muito mais valioso. Ela descobriu que ainda era capaz de ser desejada, admirada, respeitada. Descobriu que ainda tinha muito a oferecer ao mundo e que merecia ser valorizada. E hoje, Silvia está numa nova relação, muito mais madura e equilibrada, onde ela é vista e celebrada pela mulher incrível que é. A história de Silvia nos leva à segunda verdade cruel que precisamos enfrentar. Às vezes, quando nos sentimos abandonadas pelos nossos maridos, é porque nós mesmas nos abandonamos primeiro. E quando eu falo em abandono próprio, não estou falando apenas de aparência física, embora isso também seja importante. Estou falando de abandono emocional, intelectual, espiritual. Estou falando de quando você para de ser curiosa sobre a vida, quando para de ter sonhos próprios, quando para de se desenvolver como pessoa. Pense comigo, você ainda tem assuntos interessantes para conversar? Você ainda tem projetos que te animam? Você ainda se desafia a aprender coisas novas? Você ainda tem uma vida social própria? Ou tudo na sua vida gira em torno da família e da casa? Você ainda cultiva sua feminilidade, se arruma com prazer, se cuida com carinho?
Ou você se vê apenas como mãe, esposa, dona de casa e esqueceu que também é uma mulher com desejos, sonhos e necessidades próprias? Essas perguntas são fundamentais porque elas revelam algo que muitas de nós não queremos admitir. Quando paramos de investir em nós mesmas, quando paramos de crescer e evoluir, nós nos tornamos menos atrativas para nossos parceiros. Não atrativas apenas fisicamente, mas emocionalmente, intelectualmente, energeticamente. E isso cria um ciclo vicioso, perigoso. Quanto menos ele nos vê, menos nos cuidamos. Quanto menos nos cuidamos, menos ele nos vê. E assim por diante, até que vocês dois se tornam duas pessoas que dividem o mesmo teto, mas vivem vidas completamente separadas. Mas deixe-me te contar sobre Carla, uma mulher de 48 anos que conseguiu quebrar esse ciclo. Carla estava casada há 25 anos e sentia que o casamento estava morrendo lentamente. Eles mal conversavam, não tinham mais intimidade, cada um vivia na sua. Carla me procurou desesperada, querendo salvar o casamento a qualquer custo. Mas em vez de focarmos apenas no relacionamento, começamos a focar nela primeiro. Carla fez um exercício que eu vou propor para você também. Ela pegou uma foto sua, de 10 anos atrás, e uma foto atual. Não para comparar a aparência física, mas para comparar a energia. Na foto antiga, mesmo sendo alguns quilos mais magra, o que mais chamava a atenção eram os olhos brilhantes, o sorriso genuíno, a postura confiante. Na foto atual, mesmo estando bem cuidada fisicamente, havia algo apagado, uma tristeza no olhar, uma resignação na postura. Isso foi um choque para Carla. Ela percebeu que havia perdido aquela fagulha que a fazia ser ela mesma. E então começou um processo lindo de autodescoberta. Voltou a fazer coisas que amava e havia abandonado. Começou a pintar novamente, coisa que não fazia há 15 anos. Voltou a sair com as amigas, algo que havia praticamente parado de fazer. Começou a se arrumar todos os dias, não para eventos especiais, mas para o dia a dia. Começou a ler livros que a interessavam, não apenas revistas de receitas ou decoração. E o mais importante, Carla parou de viver a vida apenas em função dos outros. Ela percebeu que havia se tornado uma pessoa reativa, que só respondia às demandas dos outros, mas não tinha mais iniciativas próprias, não tinha mais vida própria. Ela começou a tomar decisões sobre sua própria vida novamente, a ter vontades próprias, a expressar suas opiniões com mais firmeza. O resultado foi surpreendente. Depois de alguns meses focando em si mesma, o marido de Carla começou a notar a diferença. Ele comentava que ela estava diferente, mais bonita, mais interessante. Começaram a ter conversas mais profundas novamente. A intimidade voltou naturalmente. Não porque Carla estava tentando salvar o casamento, mas porque ela havia salvado a si mesma primeiro. E uma mulher que se salva, que se resgata, que volta a brilhar, é naturalmente atrativa e interessante para qualquer pessoa ao seu redor. Isso me leva à terceira verdade crucial que quero compartilhar com você. Um relacionamento só pode ser salvo quando duas pessoas inteiras decidem construir algo juntas. Não quando uma pessoa quebrada tenta se agarrar em outra pessoa, esperando que essa pessoa a complete ou a salve. Se você está sentindo que precisa lutar sozinha pelo seu casamento, se você é sempre quem está tentando aproximar, sempre quem está correndo atrás, sempre quem está se esforçando para melhorar as coisas, então provavelmente você está tentando salvar algo que talvez nem mereça ser salvo. Eu sei que isso dói ouvir, especialmente quando você investiu tantos anos da sua vida numa relação. Mas às vezes, a verdade mais libertadora que podemos ouvir é que não somos obrigadas a carregar relacionamentos nas costas. Não somos
obrigadas a ser as únicas responsáveis pela felicidade do casal. Não somos obrigadas a aceitar migalhas de atenção e carinho quando merecemos um banquete completo de amor e respeito. Deixe-me te fazer algumas perguntas que podem te ajudar a enxergar sua situação com mais clareza. Quando você demonstra amor e carinho pelo seu marido, essa demonstração é correspondida na mesma medida? Quando você faz algo especial por ele reconhece e valoriza? Quando você está triste ou preocupada, ele percebe e oferece apoio? Quando você quer conversar sobre seus sentimentos ou sobre o relacionamento, ele se mostra interessado e disponível. Quando você faz planos ou sugere atividades para vocês fazerem juntos, ele se entusiasma e participa? Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, então preciso te dizer algo importante. Você não está num relacionamento, você está numa situação onde apenas uma pessoa está se relacionando. Isso não é um relacionamento saudável, é uma dependência emocional disfarçada de amor. E dependência emocional nunca termina bem para ninguém. Conheci Helena, uma mulher de 54 anos, que passou 30 anos da vida tentando fazer um homem feliz que simplesmente não queria mais estar ali. Helena fazia tudo. Cozinhava os pratos favoritos dele, organizava a casa do jeito que ele gostava, tentava conversar sobre assuntos que interessavam a ele, sugeria viagens, programas, tentava criar momentos especiais. Mas ele estava sempre distante, sempre insatisfeito, sempre com a sensação de que queria estar em outro lugar. Helena me procurou num estado emocional devastador. Ela dizia: eu não entendo o que estou fazendo errado. Eu tento tanto agradar, tento tanto ser uma boa esposa, mas nada do que faço parece ser suficiente. Ele está sempre bravo, sempre distante, sempre me fazendo sentir que sou um fardo na vida dele. E quando ela falava isso, eu vi uma mulher que havia se perdido completamente no meio do relacionamento. Uma mulher que havia se tornado uma versão distorcida de si mesma, tentando se moldar ao que achava que o marido queria. O processo de Helena foi doloroso, mas necessário. Ela precisou aprender a diferença entre amar alguém e se anular por alguém. Precisou entender que um relacionamento saudável não é aquele onde uma pessoa se sacrifica constantemente para manter a outra feliz, mas sim aquele onde duas pessoas se respeitam, se valorizam e contribuem mutuamente para o crescimento uma da outra. Helena descobriu que estava viciada em tentar salvar o casamento. Havia se tornado uma pessoa ansiosa, controladora, que vivia em função dos humores do marido. Se ele acordava bem, o dia dela era bom. Se ele estava mal-humorado, ela passava o dia tentando descobrir o que havia feito de errado e como poderia consertar. E isso não é amor, isso é neurose. O dia que Helena entendeu isso foi o dia que sua vida começou a mudar. Ela parou de tentar adivinhar o que o marido queria e começou a se perguntar o que ela mesma queria. Parou de viver em função dos humores dele e começou a cultivar seu próprio bem-estar emocional. Parou de se sacrificar constantemente e começou a se valorizar. E sabe o que aconteceu? O casamento de Helena não se salvou, e isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a ela. Porque ela descobriu que havia um mundo inteiro de possibilidades esperando por ela do lado de fora daquela prisão emocional que ela mesma havia construído. Hoje, Helena está solteira, feliz, realizada profissionalmente, tem um círculo social ativo, viaja, estuda, vive a vida com plenitude. E quando pergunto se ela sente falta do casamento, ela me diz: eu sinto falta da ideia do casamento, mas não sinto falta daquela vida onde eu não era valorizada. A história de Helena nos ensina algo fundamental. Às vezes, o maior ato de amor próprio que podemos fazer é ter a coragem de deixar ir embora aquilo que não nos faz bem,
mesmo que seja algo em que investimos anos da nossa vida. Às vezes, a solução não é salvar o relacionamento, é salvar a nós mesmas. Mas antes de chegar a qualquer conclusão sobre seu próprio relacionamento, quero que você faça um exercício de autoavaliação honesta, porque nem sempre a situação é tão extrema quanto a de Helena. Às vezes, o relacionamento pode ser recuperado, mas apenas se ambas as partes estiverem dispostas a trabalhar por isso. E só há uma forma de descobrir: parando de fazer todo o trabalho sozinha. Quero que você pare um momento e reflita sobre esta pergunta. Se você parasse completamente de tentar manter o relacionamento funcionando, o que aconteceria? Se você parasse de puxar conversa, de sugerir programas, de tentar criar momentos especiais, de se esforçar para agradar, o que sobraria da relação de vocês? Haveria ainda alguma conexão natural, algum interesse genuíno um pelo outro, algum movimento de aproximação vindo dele? Essa experiência pode ser assustadora, mas é necessária, porque só assim você vai descobrir se existe realmente um relacionamento entre vocês ou se você está apenas sustentando uma ilusão. E se descobrir que quando você para de fazer todo o esforço, o relacionamento simplesmente morre, então você tem sua resposta. Não havia um relacionamento real ali. Havia apenas você se relacionando com uma versão idealizada dele. Por outro lado, se quando você para de forçar as coisas, ele nota a diferença e vem atrás. Se ele percebe que algo mudou e quer entender o que está acontecendo, se ele demonstra interesse genuíno em reconectar com você, então vocês têm uma base para trabalhar em cima. Mas lembre-se, isso só funciona se você realmente parou de se esforçar, porque está focando em si mesma, não como uma estratégia de manipulação. Deixe-me contar sobre Márcia, uma mulher de 51 anos que fez exatamente esse exercício. Márcia estava casada há 26 anos e sentia que o casamento estava morrendo. Eles viviam como dois estranhos na mesma casa. Ele passava a maior parte do tempo no trabalho ou assistindo TV. Ela cuidava da casa e tentava constantemente criar oportunidades de aproximação que nunca eram correspondidas. Quando Márcia me procurou, ela estava exausta emocionalmente. Havia tentado de tudo: conversas sérias, ultimatos, tentativas de sedução, mudanças de comportamento, terapia de casal que ele se recusou a continuar. Nada funcionava. Foi quando eu sugeri que ela fizesse o experimento de parar completamente de tentar salvar o relacionamento e focar apenas em reconstruir sua própria vida. Márcia ficou com medo. Mas e se ele nem notar? E se para ele tanto faz? Eu respondi. Então você terá descoberto uma verdade importante sobre o seu relacionamento. E verdades, mesmo quando doem, sempre nos libertam. Márcia começou o experimento. Parou de puxar conversa além do necessário para o funcionamento da casa. Parou de sugerir programas ou tentativas de aproximação. Parou de tentar agradar constantemente. Em vez disso, voltou a se focar em si mesma. Começou a sair sozinha, a encontrar amigas, a fazer atividades que gostava. Voltou a se arrumar com capricho. Não para ele, mas para ela mesma. Começou a ter uma vida social própria, independente dele. Nos primeiros dias, ele nem notou. Márcia ficou triste, mas continuou focada em si mesma. Depois de algumas semanas, ele começou a perceber que algo estava diferente. Começou a fazer perguntas. Você está saindo muito ultimamente. Para onde você vai? Você está diferente. O que aconteceu? Por que você não me convida mais para fazer as coisas juntos? Márcia não respondeu de forma defensiva ou agressiva. Simplesmente disse: eu estou vivendo minha vida. Você sempre pode se juntar a mim se quiser. E pela primeira vez em anos, foi ele quem começou a tomar iniciativas. Foi ele quem começou a sugerir programas.
Foi ele quem começou a demonstrar interesse genuíno na vida dela. O relacionamento de Márcia se salvou? Sim e não. O casamento antigo, baseado na dinâmica onde ela fazia todo o esforço e ele apenas recebia, esse morreu. Mas nasceu um relacionamento novo, onde os dois contribuem, onde os dois se interessam genuinamente um pelo outro, onde existe reciprocidade real. Márcia me disse: eu sinto como se tivesse me casado com ele de novo, mas desta vez como uma mulher inteira, não como uma mulher carente. A experiência de Márcia nos mostra algo fundamental. Quando uma mulher para de se diminuir para caber num relacionamento e volta a brilhar na sua plenitude, ela força o parceiro a também se posicionar de forma mais genuína. Ou ele vai se interessar pela mulher incrível que ela é, ou vai deixar claro que não tem interesse real nela. E ambas as respostas são valiosas, porque ambas trazem clareza. Agora, quero que você pare um momento e seja brutalmente honesta consigo mesma sobre uma questão fundamental. Você ainda ama seu marido ou você ama a ideia de estar casada? Você sente desejo genuíno por ele ou você sente medo de ficar sozinha? Você se sente feliz na presença dele ou você se sente obrigada a manter as aparências de um casamento feliz? Essas são perguntas difíceis, mas necessárias. Porque, muitas vezes, nós, mulheres, nos agarramos em relacionamentos não por amor genuíno, mas por medo. Medo do julgamento social, medo da solidão, medo de recomeçar, medo de admitir que talvez tenhamos escolhido errado, ou que as pessoas mudaram ao longo do tempo. E esse medo nos prende em situações que não nos nutrem, que não nos fazem crescer, que não nos fazem felizes. Eu quero te contar sobre Rita, uma mulher de 56 anos que teve a coragem de se fazer essas perguntas e encontrar respostas que a surpreenderam. Rita estava casada há 34 anos quando começou a questionar se ainda amava o marido. Ela dizia: eu cuido dele, me preocupo com ele, quero que ele esteja bem. Mas eu não sinto mais aquela alegria de estar com ele. Não sinto mais desejo, não. Sinto mais interesse genuíno no que ele pensa ou sente. Será que isso é normal depois de tantos anos juntos? Ou será que o amor acabou? Rita fez um exercício de autoconhecimento profundo. Começou a observar seus próprios sentimentos com honestidade, sem julgamento, e descobriu algo que a chocou. Ela havia passado os últimos 15 anos do casamento no piloto automático. Cumpria os papéis de esposa, mas não sentia mais nada genuíno pelo marido. Havia se acostumado tanto com a presença dele que nem se questionava mais se queria aquela presença ali. Quando Rita começou a se questionar genuinamente, descobriu que o que sentia pelo marido era mais parecido com o que sentiríamos por um irmão. Carinho, preocupação, vontade que ele esteja bem, mas sem paixão, sem desejo, sem aquela vontade de construir sonhos juntos. Ela percebeu que havia se acomodado numa zona de conforto que não era realmente confortável, mas era familiar. O processo de Rita foi longo e doloroso. Ela teve que admitir para si mesma que o casamento havia acabado há muito tempo, mas que os dois continuavam vivendo juntos por hábito, por conveniência, por medo de mudança. Não havia mais amor romântico ali. Não havia mais parceria real. Não havia mais sonhos compartilhados. Havia apenas duas pessoas que dividiam uma casa e uma rotina. Rita tomou uma decisão corajosa. Ela conversou honestamente com o marido sobre o que estava sentindo. Para sua surpresa, ele confessou que sentia a mesma coisa há anos, mas também não havia tido coragem de tocar no assunto. Eles perceberam que os dois estavam presos numa situação que não fazia nenhum dos dois feliz. A história de Rita terminou com um divórcio amigável e maduro. Eles se separaram como amigos, com respeito mútuo, reconhecendo que haviam tido uma fase linda juntos, mas que essa fase havia chegado ao fim. E hoje, 2 anos depois,
Rita está numa nova relação, onde se sente desejada, valorizada, onde existe paixão real e parceria genuína. Ela me disse: eu não sabia que ainda podia me sentir assim. Achava que esses sentimentos eram coisa de jovem. Descobri que não, eram coisa de relacionamento vivo. A experiência de Rita nos ensina algo importante. Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer por nós mesmas e até pelo parceiro é reconhecer quando um ciclo chegou ao fim. Não é fracasso, é maturidade emocional. É a coragem de admitir que pessoas mudam, que relacionamentos têm ciclos e que forçar algo que não existe mais não é amor, é teimosia. Mas nem sempre a situação é tão clara quanto a de Rita. Às vezes, existe amor ainda, existe desejo ainda, existe vontade de estar junto ainda, mas vocês se perderam no meio do caminho. Vocês se afastaram, criaram uma distância que parece intransponível, mas que pode ser atravessada se ambos quiserem, realmente. Como saber se é o seu caso? Como saber se vale a pena lutar pelo relacionamento ou se é hora de deixar ir? Vou te dar alguns indicadores que podem te ajudar a decidir. Primeiro indicador: ainda existe respeito mútuo entre vocês? Mesmo quando brigam, vocês conseguem manter um nível básico de respeito? Ou as discussões descambam para ofensas, humilhações, desrespeito? Se ainda existe respeito, isso é uma base sólida para reconstruir. Se o respeito se perdeu, fica muito difícil resgatar qualquer coisa. Segundo indicador: vocês ainda conseguem ter momentos de conexão genuína, mesmo que raros. Ainda conseguem conversar sobre assuntos que não sejam logística da casa? Ainda conseguem rir juntos ocasionalmente? Ainda sentem, mesmo que raramente, vontade de estar próximos fisicamente? Se essas centelhas ainda existem, mesmo que fracas, elas podem ser reacendidas. Terceiro indicador: quando vocês pensam no futuro, conseguem se imaginar construindo algo juntos ainda? Ou cada um só consegue se imaginar seguindo caminhos separados? Quando você pensa em realizar seus sonhos, em viver suas próximas décadas, você consegue incluir ele nessa visão de forma natural e prazerosa? Quarto indicador: ele demonstra interesse genuíno em você como pessoa, não apenas como esposa, mãe, dona de casa. Ele faz perguntas sobre seus sentimentos, seus projetos, seus sonhos. Ele nota quando você está diferente, mais bonita, mais triste, mais animada. Ele valoriza suas opiniões, suas contribuições para as conversas. Quinto indicador: quando você está com ele, você se sente livre para ser você mesma ou sente que precisa representar um papel? Você consegue expressar suas opiniões honestamente? Ou fica sempre calculando o que ele quer ouvir? Você se sente aceita e amada pelo que é? Ou sente que precisa mudar constantemente para agradá-lo? Se você respondeu positivamente para a maioria desses indicadores, então vocês têm uma base real para trabalhar. O relacionamento pode estar passando por uma crise, mas existe substância ali para ser resgatada. Nesse caso, o caminho é o trabalho conjunto de reconexão. Mas se você respondeu negativamente para a maioria das perguntas, então talvez seja hora de considerar seriamente se esse relacionamento ainda faz sentido para você. E eu sei que essa possibilidade assusta, especialmente depois de tantos anos juntos. Mas pense comigo, qual é o sentido de passar o resto da sua vida num relacionamento onde você não é vista, não é valorizada, não é respeitada, não é desejada? Você merece mais do que isso. Você merece ser amada de forma plena, genuína, entusiasmada. Você merece ter alguém que se interesse genuinamente por você, que valorize sua companhia, que queira construir sonhos junto com você. E se isso não está acontecendo no seu casamento atual, você tem duas opções: trabalhar junto com ele para reconstruir isso ou ter a coragem de buscar isso em outro lugar.
Deixe-me contar sobre Luciana, uma mulher de 49 anos que estava numa encruzilhada parecida com a sua. Luciana estava casada há 22 anos e sentia que o casamento estava morno, sem vida, sem paixão. Eles não brigavam, não havia grandes conflitos, mas também não havia grande conexão. Era uma convivência pacífica, mas sem graça. Luciana me procurou porque estava confusa. Não sabia se deveria se contentar com aquela estabilidade sem emoção ou se deveria buscar algo mais vibrante. Ela dizia: "Eu não sei se estou sendo exigente demais ou se estou me conformando com pouco. Minha mãe sempre disse que casamento é isso mesmo, que a paixão passa e sobra o companheirismo. Mas eu olho para alguns casais mais velhos que conheço e vejo que eles ainda têm brilho nos olhos quando se olham. Por que eu não posso ter isso também?" A pergunta de Luciana é uma pergunta que muitas mulheres se fazem, mas poucas têm coragem de verbalizar. Existe essa crença social de que, depois de certo tempo de casamento, especialmente após os 50 anos, devemos nos conformar com relacionamentos sem graça, sem paixão, sem vida. Como se fosse natural que o amor morresse e sobrasse apenas o hábito. Mas isso não é verdade. Isso é uma mentira que nos contaram para nos manter pequenas, conformadas, aceitando migalhas quando merecemos o banquete completo. Luciana decidiu fazer um experimento. Em vez de tomar qualquer decisão drástica, ela escolheu primeiro investir em si mesma e ver como isso afetaria o relacionamento. Começou a se cuidar mais, a se arrumar com mais capricho, a cultivar hobbies próprios, a ter uma vida social mais ativa. Parou de viver exclusivamente em função da família e começou a ter projetos pessoais novamente. O interessante é que, à medida que Luciana foi se redescobrindo como mulher, ela foi percebendo que parte da mornidão do casamento vinha dela mesma. Ela havia se tornado uma pessoa previsível, sem surpresas, sem novidades para oferecer. Estava sempre disponível, sempre fazendo as mesmas coisas, sempre reagindo da mesma forma. Não havia mais mistério, não havia mais crescimento, não havia mais movimento na dinâmica do relacionamento. Quando Luciana voltou a ser uma pessoa interessante, com projetos próprios, opiniões firmes, vida social ativa, energia renovada, algo mudou na forma como o marido a via. Ele começou a fazer perguntas sobre o que ela estava fazendo, começou a demonstrar mais interesse na vida dela, começou a notar quando ela se arrumava. A dinâmica entre eles mudou, porque ela mudou primeiro. Mas aqui vem uma parte importante da história de Luciana. Ela não fez essas mudanças para salvar o casamento. Ela as fez para salvar a si mesma. E essa diferença de intenção é fundamental. Quando fazemos mudanças para manipular o comportamento do outro, isso geralmente não funciona a longo prazo. Mas quando fazemos mudanças porque realmente queremos crescer e evoluir como pessoas, o resultado é duradouro e genuíno. Hoje, 3 anos depois, Luciana me diz que sente como se tivesse se casado novamente com o mesmo homem, mas sendo uma versão muito melhor de si mesma. Eles voltaram a ter conversas interessantes, voltaram a fazer planos juntos, voltaram a se surpreender mutuamente. O relacionamento ganhou vida nova porque ela ganhou vida nova. A experiência de Luciana nos ensina algo crucial. Antes de decidirmos se um relacionamento vale a pena ou não, precisamos ter certeza de que estamos oferecendo nossa melhor versão para esse relacionamento. Não é justo julgarmos a qualidade de um relacionamento quando estamos sendo uma versão diminuída de nós mesmas. É como tentar avaliar a qualidade de uma refeição quando o nosso paladar está comprometido. Mas aqui eu preciso fazer uma ressalva importante. Investir em si mesma não é garantia de que o relacionamento vai melhorar. Às vezes, quando você volta a brilhar, fica ainda mais claro que vocês não são compatíveis. Às vezes, sua evolução
evidencia ainda mais as diferenças irreconciliáveis entre vocês. E isso também é um resultado valioso, porque te dá clareza para tomar decisões mais conscientes. Foi o que aconteceu com Patrícia, uma mulher de 53 anos que fez um processo parecido com o de Luciana, mas chegou a uma conclusão diferente. Patrícia também investiu em si mesma, voltou a se cuidar, desenvolveu hobbies, ampliou seu círculo social, retomou projetos profissionais que havia abandonado. Ela se tornou uma versão mais vibrante, interessante e confiante de si mesma. Mas quando Patrícia voltou a brilhar, ela percebeu que o marido não apenas não se interessou pela nova versão dela, como ainda ficou incomodado. Ele fazia comentários sarcásticos sobre suas novas atividades, demonstrava ciúmes das amizades dela, tentava sabotá-la sempre que ela queria sair ou fazer algo por si mesma. Em vez de se sentir atraído pela mulher renovada que ela havia se tornado, ele se sentia ameaçado. Isso foi revelador para Patrícia. Ela percebeu que o marido não a amava realmente. Ele gostava de tê-la numa posição diminuída, dependente, sem brilho próprio. Quando ela voltou a ter vida própria, ele se sentiu inseguro e tentou puxá-la de volta para baixo. Esse comportamento mostrou a Patrícia que tipo de homem ela havia escolhido para dividir a vida. Patrícia tomou a decisão de se separar. Não foi fácil, não foi sem dor, não foi sem medo. Mas ela entendeu que merecia estar com alguém que celebrasse seu brilho, não com alguém que tentasse apagá-lo. Hoje, ela está solteira e feliz, focada em seus projetos pessoais e profissionais e aberta para encontrar alguém que realmente a valorize quando a hora certa chegar. As histórias de Luciana e Patrícia nos mostram os dois caminhos possíveis quando decidimos investir em nós mesmas. Ou o relacionamento evolui junto conosco, ou fica claro que ele não serve mais para quem nos tornamos. Ambos os resultados são valiosos, porque ambos nos levam a uma vida mais autêntica e plena. Agora, eu quero que você pare um momento e reflita sobre qual das duas situações se parece mais com a sua. Quando você imagina a si mesma mais confiante, mais vibrante, mais interessante, mais cuidada, você consegue imaginar seu marido celebrando essas mudanças? Ou você sente que ele tentaria de alguma forma te puxar de volta para onde você estava? A resposta a essa pergunta pode te dar pistas importantes sobre o tipo de relacionamento que você tem. Um homem que ama uma mulher genuinamente quer vê-la brilhar, quer vê-la crescer, quer vê-la realizada. Um homem que apenas quer controlar ou possuir uma mulher se sente ameaçado quando ela evolui. Mas independente da resposta, o caminho continua sendo o mesmo: investir em você primeiro. Porque seja qual for o destino do seu relacionamento atual, você merece ser a melhor versão de si mesma. Você merece ter uma vida rica, interessante, plena, onde você seja a protagonista, não apenas uma coadjuvante na vida dos outros. E aqui chegamos a uma das verdades mais libertadoras que eu posso compartilhar com você. Você não precisa da permissão ou aprovação de ninguém para ser feliz. Você não precisa que seu marido mude para você ser uma mulher realizada. Você não precisa que ele te valorize para você ter valor. Você não precisa que ele te ame para você ser digna de amor. Você já é completa, já é valiosa, já é digna de amor e respeito exatamente como você é. O que você precisa é reconhecer isso dentro de si mesma. Precisa parar de buscar validação externa e começar a se validar internamente. Precisa parar de viver em função dos outros e começar a viver em função dos seus próprios sonhos e desejos. Precisa parar de se diminuir para caber nos relacionamentos e começar a exigir relacionamentos que sejam grandes o suficiente para acomodar toda a sua grandeza. Deixe-me te contar sobre Vera, uma mulher de 58 anos que incorporou essa verdade de forma profunda. Vera estava num casamento difícil há 35 anos.
O marido era uma pessoa complicada, temperamental, que a criticava constantemente e nunca estava satisfeito com nada que ela fizesse. Vera havia passado décadas tentando agradá-lo, tentando ser a esposa perfeita, tentando evitar conflitos. Quando Vera me procurou, ela estava numa situação de esgotamento emocional total. Havia desenvolvido ansiedade, depressão, tinha problemas de autoestima severos. Ela se via como uma pessoa sem valor, incapaz de fazer qualquer coisa direito. Havia internalizado todas as críticas e desvalorizações que recebia em casa. O processo de Vera foi longo e requeria muito trabalho de reconstrução da autoestima. Ela precisou aprender a questionar todas aquelas vozes internas que diziam que ela não era boa o suficiente, que ela era um fracasso, que ela não merecia ser amada. Precisou aprender a separar quem ela realmente era das projeções tóxicas que recebia do marido. À medida que Vera foi se redescobrindo, foi percebendo que havia se tornado uma pessoa menor do que realmente era. Havia se adaptado a um relacionamento tóxico de tal forma que havia perdido completamente o contato com sua própria essência. Não sabia mais quem era, o que gostava, o que queria da vida. Havia se tornado uma extensão do marido, vivendo apenas para tentar satisfazer as demandas impossíveis dele. Vera começou um processo de reconexão consigo mesma, voltou a fazer terapia individual, começou a se exercitar, retomou hobbies antigos, começou a sair sozinha, desenvolveu uma rede de apoio com outras mulheres. E o mais importante, começou a estabelecer limites claros com o marido. Pela primeira vez em décadas, Vera parou de aceitar ser maltratada. Quando ele a criticava de forma destrutiva, ela respondia: "Eu não vou aceitar ser falada dessa forma." Quando ele tentava controlá-la, ela dizia: "Eu sou uma adulta e vou tomar minhas próprias decisões." Quando ele fazia birras para manipulá-la, ela simplesmente saía de perto e ia fazer algo que gostava. O resultado foi interessante. O marido de Vera teve duas opções: ou aprender a tratá-la com respeito, ou perder a influência que tinha sobre ela. No começo, ele intensificou os comportamentos tóxicos, tentando retomar o controle. Mas quando percebeu que Vera não ia mais aceitar aquilo, ele começou lentamente a mudar seu comportamento. Hoje, o casamento de Vera não é perfeito, mas é muito melhor do que era. Ela me diz: "Eu descobri que não preciso ser amada por ele da forma como eu sempre quis. Eu posso me amar o suficiente para compensar a falta de amor que recebo dos outros." E quando parei de mendigar amor, carinho e aprovação, paradoxalmente comecei a receber mais. A experiência de Vera nos ensina algo fundamental. Quando paramos de aceitar migalhas e começamos a nos valorizar genuinamente, as pessoas ao nosso redor são forçadas a nos tratar melhor ou a revelar sua verdadeira face. E ambos os resultados são libertadores. Mas a grande lição da história de Vera vai além do relacionamento. Ela descobriu que a fonte principal da sua felicidade tinha que estar dentro dela mesma, não na forma como os outros a tratavam. Ela aprendeu a se amar, a se respeitar, a se valorizar independentemente da validação externa. E isso mudou tudo na vida dela. Agora eu quero fazer uma pergunta direta para você. Você consegue se imaginar sendo feliz independentemente do que acontecer com seu casamento? Você consegue se ver como uma mulher completa, interessante, valiosa, mesmo se estivesse sozinha? Ou sua identidade e autoestima estão completamente entrelaçadas com o relacionamento? Essa pergunta é crucial, porque ela revela se você está num relacionamento por escolha genuína ou por dependência emocional. Uma mulher que se ama, que se valoriza, que tem uma vida rica e interessante, escolhe estar num relacionamento porque ele adiciona valor à sua vida, não porque ela precisa dele para se sentir completa. E essa diferença é fundamental para a qualidade de qualquer relacionamento.
Quando você está completa em si mesma, você atrai e aceita apenas relacionamentos que sejam realmente nutritivos. Quando você é dependente emocionalmente, você aceita qualquer coisa, mesmo relacionamentos tóxicos, porque tem medo de ficar sozinha. E o paradoxo é que quanto mais você se ama, mais você se torna atrativa para relacionamentos saudáveis. Deixe-me compartilhar com você a história de Fernanda, uma mulher de 55 anos, que exemplifica perfeitamente essa transformação. Fernanda estava num casamento morno há 30 anos, quando decidiu que queria mais da vida. Não necessariamente mais do casamento, mas mais da vida em geral. Fernanda começou a investir pesadamente em si mesma. Voltou a estudar, fez uma pós-graduação na área que sempre teve interesse. Começou a viajar sozinha para lugares que sempre quis conhecer. Desenvolveu um hobby que virou uma pequena fonte de renda extra. Começou a se exercitar e a se cuidar fisicamente com muito mais atenção. Ampliou significativamente seu círculo social. O interessante é que Fernanda não fez nada disso pensando no casamento. Ela fez porque percebeu que havia passado 30 anos vivendo uma vida pequena, limitada, sem aventuras, sem crescimento, sem descobertas. Ela queria recuperar o tempo perdido e viver de forma mais plena. À medida que Fernanda foi se expandindo como pessoa, algo interessante aconteceu. Ela começou a atrair pessoas mais interessantes para sua vida. Homens começaram a demonstrar interesse por ela, não de forma desrespeitosa, mas de forma genuína. Ela percebeu que ainda era uma mulher desejável, atrativa e interessante. Isso foi uma revelação para alguém que havia passado anos se sentindo invisível. Mas o mais importante, Fernanda descobriu que gostava da própria companhia. Gostava de viajar sozinha, de ter momentos de solidão, de tomar decisões sem ter que consultar ninguém. Ela descobriu que não tinha medo de ficar sozinha, porque havia se tornado uma companhia interessante para si mesma. Essa descoberta mudou completamente a dinâmica do casamento de Fernanda. Pela primeira vez em décadas, ela não estava no relacionamento por necessidade, mas por escolha. E quando você está num relacionamento por escolha, você se comporta de forma completamente diferente. Você não aceita qualquer coisa. Você não se submete a situações que não te fazem bem. Você não fica implorando por atenção ou carinho. O marido de Fernanda notou a mudança e ficou inicialmente inseguro. Ele percebia que ela não dependia mais dele, que ela tinha opções, que ela estava bem consigo mesma. Isso o forçou a se posicionar de forma mais genuína no relacionamento. Ou ele se esforçaria para ser um parceiro de verdade, ou ele perderia uma mulher incrível. Hoje, Fernanda me diz que o casamento está melhor do que nunca, mas não porque ele mudou drasticamente, e sim porque ela mudou. Ela não está mais mendigando amor. Ela está oferecendo amor a partir de um lugar de abundância interna, e isso faz toda a diferença. A história de Fernanda nos leva a uma reflexão importante. Será que você está no seu relacionamento atual por escolha genuína ou por medo de ficar sozinha? Será que você aceita comportamentos e situações que não te fazem bem porque acredita que não tem outras opções? Será que você se diminui no relacionamento porque acredita que não merece coisa melhor? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, então chegou a hora de fazer o que Fernanda fez. Investir em si mesma até que estar sozinha se torne uma opção prazerosa, não um medo desesperador. Porque quando você não tem medo de ficar sozinha, você faz escolhas muito melhores em todos os aspectos da vida. E aqui chegamos ao coração da questão que quero discutir com você. A diferença entre estar sozinha e estar solitária. Muitas mulheres confundem essas duas coisas e, por isso, se prendem em relacionamentos que não as nutrem. Estar sozinha é uma escolha.
um estado de independência emocional onde você se sente completa e satisfeita consigo mesma. Estar solitária é um sentimento de vazio, de carência, de necessidade desesperadora de companhia para se sentir inteira. Uma mulher que sabe estar sozinha pode escolher relacionamentos por amor, não por necessidade. Uma mulher que se sente solitária aceita qualquer relacionamento para fugir do vazio interno. A grande ironia é que muitas mulheres casadas se sentem profundamente solitárias, enquanto muitas mulheres solteiras se sentem perfeitamente completas. Isso acontece porque a solidão não tem a ver com estar ou não em um relacionamento. Tem a ver com a relação que você tem consigo mesma. Se você se sente solitária dentro do seu casamento, o problema não é necessariamente o casamento. O problema pode ser que você se perdeu no meio do relacionamento e precisa se reconectar consigo mesma. E se você tem medo de ficar sozinha, talvez seja porque você ainda não aprendeu a ser uma companhia interessante para si mesma. Deixe-me contar sobre Amanda, uma mulher de 52 anos que descobriu a diferença entre essas duas coisas de forma muito clara. Amanda estava num casamento onde se sentia profundamente solitária. O marido estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Eles dividiam a mesma casa, a mesma cama, a mesma rotina, mas não dividiam mais intimidade emocional, sonhos, projetos, conversas profundas. Amanda me dizia: eu me sinto mais sozinha quando estou com ele do que quando estou realmente sozinha. Pelo menos quando estou sozinha, não tenho a frustração de estar ao lado de alguém que não me vê, não me ouve, não se interessa por mim. Essa frase resume perfeitamente a diferença entre solidão real e solidão emocional. Amanda tomou uma decisão corajosa. Ela decidiu que preferia estar realmente sozinha do que emocionalmente sozinha dentro de um casamento. Se separou e, pela primeira vez em anos, experimentou a verdadeira solidão, não a solidão emocional, que sentia dentro do casamento, mas a solidão real de viver sozinha. Para surpresa de Amanda, ela descobriu que gostava da própria companhia. Descobriu que podia fazer as coisas no seu ritmo, do seu jeito, sem ter que se adaptar constantemente aos humores e preferências de outra pessoa. Descobriu que podia assistir os filmes que queria, comer o que tinha vontade, decorar a casa do seu jeito, sair quando queria, ficar em casa quando preferia. Mais importante ainda, Amanda descobriu que podia ter conversas interessantes consigo mesma, que podia se divertir sozinha, que podia se cuidar e se mimar de formas que nunca havia experimentado. Ela descobriu que era uma pessoa interessante e que merecia seu próprio tempo e atenção. Hoje, Amanda está numa nova relação, mas de um lugar completamente diferente. Ela não está nessa relação porque precisa de alguém para se sentir completa, mas porque escolheu dividir sua vida completa com alguém que adiciona valor à sua existência. E essa diferença de motivação criou um relacionamento muito mais saudável e equilibrado. A experiência de Amanda nos ensina que às vezes precisamos experimentar a solidão real para perceber que ela não é tão assustadora quanto imaginávamos. E que muitas vezes a solidão emocional dentro de um relacionamento é muito mais dolorosa do que a solidão física fora dele. Agora, eu quero que você reflita honestamente. O que você sente no seu relacionamento atual? Companhia genuína ou solidão emocional? Quando você está com seu marido, você se sente vista, ouvida, valorizada, interessante? Ou você se sente invisível, ignorada, desvalorizada, sem graça? Se você se identifica mais com a segunda opção, então talvez seja hora de considerar se vale a pena continuar numa situação onde você se sente emocionalmente abandonada. Porque ninguém merece viver assim. Ninguém merece se sentir sozinha ao lado de alguém que deveria ser sua principal companhia.
E aqui chegamos a uma das perguntas mais importantes que você pode se fazer. Se você soubesse que ia viver mais 30 anos, você gostaria de viver esses 30 anos da forma como está vivendo agora? Se a resposta for não, então você tem duas opções: trabalhar para mudar sua situação atual ou ter a coragem de buscar uma situação diferente. Eu sei que pensar em mudanças drásticas aos 50 anos pode parecer assustador. A sociedade nos ensina que depois de certa idade devemos nos conformar com o que temos, que não temos mais tempo para recomeços, que devemos aceitar relacionamentos mornos como se fossem nossa única opção. Mas isso é uma mentira cruel que nos mantém presas em situações que não nos nutrem. A verdade é que você tem décadas de vida pela frente ainda. Décadas que podem ser incríveis, realizadoras, cheias de amor, crescimento, descobertas, se você tiver a coragem de buscar isso. Ou décadas de resignação, amargura, relacionamentos sem vida, se você escolher se conformar com menos do que merece. Deixe-me contar sobre Isabel, uma mulher de 59 anos que provou que nunca é tarde para recomeçar. Isabel estava num casamento, morto há 36 anos, quando decidiu que não queria passar os próximos 20 ou 30 anos da vida da mesma forma. O marido não era uma pessoa ruim, mas eles haviam se tornado completamente incompatíveis. Não tinham mais nada em comum, não tinham mais projetos juntos, não sentiam mais prazer na companhia um do outro. Isabel tomou a decisão de se separar aos 59 anos. Todo mundo ao redor dela achou que era loucura. Como você vai recomeçar nessa idade? Você vai ficar sozinha para sempre. É melhor um casamento ruim do que solidão. Mas Isabel tinha certeza de que merecia mais do que aquela convivência sem vida. Os primeiros meses foram difíceis. Isabel teve que aprender a viver sozinha depois de quase 4 décadas de vida compartilhada. Teve que lidar com questões práticas, financeiras, emocionais. Teve momentos de dúvida, momentos de medo, momentos de solidão real. Mas Isabel persistiu. Começou a construir uma vida nova, do zero, aos 59 anos. Voltou a trabalhar, coisa que havia abandonado há décadas. Desenvolveu hobbies novos, fez amizades novas, começou a viajar, voltou a se cuidar fisicamente, redescobriu quem era ela fora do papel de esposa e mãe. E sabe o que aconteceu? Aos 62 anos, Isabel conheceu um homem incrível, viúvo, que estava na mesma situação que ela, recomeçando a vida depois de décadas num relacionamento que já não fazia sentido. Eles se apaixonaram como adolescentes, se casaram e hoje, aos 65 anos, Isabel vive o relacionamento mais feliz da sua vida. Isabel me disse uma frase que nunca vou esquecer. Eu pensei que minha vida amorosa havia acabado aos 50 anos. Descobri que ela havia apenas começado aos 59. Os melhores anos da minha vida amorosa estão sendo esses, depois dos 60. Quem diria? A história de Isabel destrói todos os mitos sobre idade e recomeços. Destrói a ideia de que depois dos 50 anos devemos nos conformar com relacionamentos sem vida. Destrói a crença de que não temos mais tempo para encontrar o amor verdadeiro. Destrói o preconceito de que mulheres maduras não são mais desejáveis. Isabel provou que nunca é tarde para buscar a felicidade genuína. Provou que é possível recomeçar, mesmo depois de décadas, numa situação insatisfatória. Provou que coragem não tem idade, que o amor não tem prazo de validade, que a vida pode surpreender quando menos esperamos. E agora eu quero que você se imagine daqui a 10 anos. Você quer estar exatamente onde está hoje, vivendo exatamente como está vivendo hoje? Ou você quer estar num lugar diferente, sendo uma versão mais realizada e feliz de si mesma? Se você escolheu a segunda opção, então você precisa começar a agir hoje.
Precisa parar de esperar que as coisas melhorem magicamente e começar a tomar as rédeas da sua própria vida. Precisa parar de viver em função dos outros e começar a viver em função dos seus próprios sonhos e desejos. E aqui está a parte mais importante de tudo que eu quero te dizer. Você não precisa tomar decisões drásticas imediatamente. Você não precisa pedir o divórcio amanhã ou fazer mudanças radicais da noite para o dia. O que você precisa é começar a investir em si mesma hoje, agora, neste momento. Comece pequeno. Comece comprando uma roupa que te faça se sentir bonita. Comece marcando aquele encontro com as amigas que você sempre adia. Comece fazendo aquele curso que sempre quis fazer. Comece se exercitando, não para emagrecer, mas para se sentir forte e vital. Comece tendo conversas mais profundas consigo mesma sobre o que realmente quer da vida. À medida que você for investindo em si mesma, sua vida vai naturalmente começar a se organizar de forma diferente. Você vai começar a atrair situações e pessoas mais alinhadas com quem você está se tornando. Você vai começar a ter mais clareza sobre o que quer e o que não quer mais aceitar. Você vai começar a fazer escolhas a partir de um lugar de abundância interna, não de escassez. E então, com o tempo, você vai ter clareza sobre seu relacionamento atual. Vai saber se vale a pena investir nele ou se é hora de seguir outros caminhos. Mas essa decisão virá de um lugar de força, não de desespero. Virá de um lugar de escolha consciente, não de medo. Porque no final das contas, minha querida, a questão não é se você deve ou não salvar seu casamento. A questão é se você vai salvar a si mesma. A questão é se você vai ter a coragem de se tornar a mulher incrível que você é capaz de ser, independentemente do que isso signifique para seus relacionamentos. Você merece ser amada de forma plena, genuína, entusiasmada. Você merece ter alguém que se interesse genuinamente por você, que valorize sua companhia, que queira construir sonhos junto com você. Você merece ter uma vida rica, interessante, cheia de propósito e significado. E se isso não está acontecendo na sua vida atual, você tem o poder e o direito de mudar isso. Não importa quantos anos você tem, não importa há quanto tempo você está na situação atual, não importa o que as pessoas vão dizer. O que importa é que você tem uma vida preciosa nas suas mãos e você é a única responsável por torná-la extraordinária. Então eu te convido a tirar uma foto nova da sua vida. Uma foto onde você é a protagonista, não uma coadjuvante. Uma foto onde você está brilhando, não se escondendo. Uma foto onde você está vivendo plenamente, não apenas sobrevivendo. Uma foto onde você está sendo amada como merece, seja por um parceiro que te valoriza genuinamente, seja por você mesma de forma incondicional. E lembre-se, você não precisa da aprovação ou permissão de ninguém para ser feliz. Você não precisa que as circunstâncias sejam perfeitas para começar a viver melhor. Você não precisa que outras pessoas mudem para você se tornar a mulher que quer ser. Você só precisava ser lembrada de que já tem tudo dentro de si para criar a vida que deseja. Se essas palavras tocaram seu coração, se algo dentro de você se mexeu ao ouvir essas verdades, compartilhe esse vídeo com uma amiga que também precisa ser lembrada do seu próprio valor. Porque juntas somos mais fortes e toda mulher merece saber que nunca é tarde para brilhar, para ser feliz, para ser amada como merece.